Meus queridos amigos, para variar, o papo hoje é sério mais uma vez. E a matéria diz o seguinte: investidores processam XP por prejuízos milionários com aplicações. Não tem muito tempo que eu comecei um vídeo aqui no canal. Se você acompanha, você já deve ter visto esse vídeo. Se você não viu, eu sugiro que você veja. Mas não tem muito tempo que eu comecei um vídeo aqui dizendo que é bem provável que em algum momento a maioria dos investidores, pessoa física, vai pagar para alguma instituição financeira, para algum banco, corretora, um profissional, um assessor desse qualquer do mercado, para que ele literalmente prejudique a sua rentabilidade, reduza o seu potencial de acumulação de patrimônio no longo prazo e ainda te faça investir em coisas que não estão alinhadas com os seus objetivos. É desse jeito que esse mercado acaba ferrando os seus investimentos pouco a pouco sem você perceber e pouco a pouco eles acabam fazendo um rombo no seu patrimônio. Só que quando isso acontece sem o investidor perceber, aí é bom, porque você continua lá. Quando o investidor realmente percebe que não é o caso dessa galera aqui, que acabou se ferrando muito mais, aí é ruim. Mas pode acontecer. Eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos certificado, analista de valores imobiliários também, para mais um vídeo aqui do Valor em Ação. E como eu disse, né? O que a matéria diz aqui? Investidores processam XP por prejuízos milionários com aplicações. Prejuízos que chegam a 18 milhões de reais em investimentos que resultam em dívidas e levam clientes a brigas milionárias contra a XP Investimentos. E quem acha que eu estou fazendo esse vídeo aqui para falar mal da XP, se engana, tá? Isso aqui é normal, deve acontecer em muitas outras corretoras e eu digo mais, não vai parar de acontecer. Esse vídeo aqui ele tem um propósito muito maior que esse, mas você vai entender ao longo de todo o conteúdo conforme a gente for conversando. Mas vamos aqui para a matéria antes de eu falar algumas coisas que eu gostaria de levantar para vocês aqui hoje. Investidores da XP Investimentos acionaram a justiça acusando a maior corretora do país de promover práticas abusivas que levaram a prejuízos milionários em aplicações financeiras, ao esvaziamento de seus patrimônios e até a dívidas enormes com a própria empresa. Entre 10 relatos contra a XP, há um caso no qual um cliente afirmou que somente as taxas de corretagem cobradas sobre as operações desvantajosas ultrapassaram o patrimônio dele de 20 milhões de reais. Nesses processos, eles dizem que os investimentos eles eram vendidos com garantia de proteção para evitar perdas. É o tal do patrimônio protegido, é a garantia ali que você não vai perder o seu capital, o principal está protegido. Então, a XP, fundada em 1997 pelo Guilherme Benchimol, fechou 2023 com mais de 1 trilhão sob custódia, mais de 4 milhões e meio de clientes, alta de 19% em relação ao ano de 2022. Mas essas ações que muitos investidores estão entrando ali na justiça, movendo na justiça, isso mostra que clientes grandes estão se sentindo injustiçados, enganados, ludibriados pela empresa. O que essa galera está dizendo? Eles dizem que os corretores passam informações erradas ou incompletas sobre os investimentos, que estão prometendo também lucros muito altos e incentivam aportes em títulos, em ativos pouco vantajosos para eles, mas que rendem pagamentos altos e taxas e comissões muito boas para a corretora e para os profissionais. Além disso, também estão acusando os assessores de terem feito operações milionárias sem a sua autorização prévia, o que teria aumentado os prejuízos e também aumentado as comissões recebidas pelos agentes. A matéria é do Metrópolis. Eu não vou aqui fazer juízo de valor, mas muita coisa do que está aqui acontece, tá? Os processos movidos na justiça, eles são abastecidos com trocas de mensagens entre assessores e clientes da XP.
e estão mostrando que agentes vinculados à corretora vendem produtos de risco, de alto risco, com a garantia de blindagem contra as perdas e muitas vezes isso acaba não acontecendo e orientam os investidores que são conservadores. Então, você é conservador, você fez um teste lá para saber qual que é o seu perfil. Eu, assessor da XP ou de qualquer outra empresa, vou lá e te aconselho a mudar o seu perfil para você se aventurar em ações mais complexas, investimentos mais voláteis, mais arriscados, coisa que você não sabe o que está fazendo. Então, a gente tem aqui, estamos falando de COIs e alavancagem financeira. Tá? Os principais relatos feitos por essa galera aqui dizem respeito a investimentos em certificados de operações estruturadas, COIs, e também em operações estruturadas alavancadas como empréstimos feitos pela corretora. Tá? E eu nem vou falar nada. Essas operações estruturadas, realmente, muita gente acaba caindo nessas narrativas aí, comprando esses investimentos, se ferrando ou não ganhando nada, ou ficando no 0 a 0 por muito tempo. Mas quem te vendeu está ganhando. Se você me perguntar, Badu, COI é ruim? É bom ou ruim? Eu vou te falar. Para mim, Badu, COI é ruim. Eu vou te falar, sim, é ruim. E aí você me pergunta, mas o quão ruim é isso daí para você? Que tanto que é ruim o COI, na sua opinião? Eu diria que isso é ruim a ponto de que eles deveriam desinventar isso daí. O mercado financeiro, essas empresas, elas deveriam olhar para isso daí e falar assim, porra, isso daqui é tão ruim, a gente ganha muito com isso, mas para nossa imagem não ficar feia, vamos acabar com isso, vamos desinventar isso daqui, pelo amor de Deus. Porque isso daqui, a gente só consegue vender isso meio que enganando, é letra miúda que o cliente não vai saber o que é, e você fala uma coisa, diz que já está rendeu um ano que foi bom, você fala, está rendendo até 14% acima da inflação. O COI é um pacote meio grotesco, baseado numa gama de investimentos, às vezes ali de renda fixa, renda variável, mas ele tem sido vendido como um ativo com alto potencial de lucro e com garantia do valor principal investido em caso de baixa, em caso de que aquele investimento não deu certo, pelo menos o principal está garantido. Essa narrativa é muito boa. Por quê? Qual que é a narrativa? Olha, você vai se expor aqui a investimento, a Bolsa de Valores, e a galera que não sabe o que é Bolsa de Valores de verdade, você chega ali para aquele professor universitário, para aquele advogado que nunca ouviu falar nada de mercado financeiro, para aquele médico. Quando ele ouve a palavra Bolsa de Valores, ele imagina, é muito arriscado, dá para ganhar muito dinheiro, mas a maioria das pessoas se ferram. E aí você chega com esse negócio, ó, tá aqui, é um pacote aqui que você vai se expor a esses investimentos em renda variável aqui no Brasil e até mesmo nos Estados Unidos, mas se der errado, o principal está garantido. Então a narrativa é ótima para convencer essas pessoas. E as operações alavancadas, estruturadas, enfim, isso consiste também numa espécie de investimento onde, ao invés de você investir só o que você tem, você pega um empréstimo concedido pela corretora para investir valores mais altos. E isso vai potencializar, alavancar o seu retorno financeiro. Seja ele lucro ou prejuízo. Se você tiver prejuízo, então isso vai potencializar o seu prejuízo também. Então, dessas aqui eu nem vou falar muito, porque é coisa que o investidor ele não entende. 99,9999999% das pessoas não entendem absolutamente nada de COIs e de operações estruturadas. Quando o assessor chega para oferecer, porque geralmente é estabelecida uma relação de confiança. Pô. A pessoa está ali, ela conheceu a pessoa, ela confia a ponto de o que a pessoa falar ali, ela vai acreditar, vai achar que realmente pode ser e vai marcar que aceita os termos, assinar o que for que tiver que assinar e depois se ferrar não tem o que fazer. No caso dos COIs, de acordo com a matéria aqui, clientes têm relatado que a propaganda dos rendimentos é enganosa e que a promessa de retorno de, no mínimo, o valor do principal investimento inicial muitas vezes não se cumpre e resulta em perdas milionárias. O músico Célio Carvalho afirma no processo ali na justiça que, seguindo orientações da XP, ele foi conduzido a oferecer todo o seu patrimônio em garantia de operações no mercado financeiro.
muito provavelmente sem saber o que estava acontecendo. Ele disse que o valor das operações alavancadas feitas pelo assessor chegou a 1,1 bilhão, o equivalente a 56 vezes o patrimônio dele, que era em torno de 20 milhões. E aí ele disse que sofreu prejuízos milionários e que somente o valor das comissões ultrapassa o valor do patrimônio dele. Por isso ele moveu uma ação judicial para que a XP pudesse abrir os detalhes desses negócios com a corretora. Então esse processo ele costuma acontecer antes de uma ação de cobrança de danos morais e materiais na justiça. Vamos ver. Abrindo aspas aqui, de acordo com a reportagem, a sensação que tive é de que me trataram como um criminoso, disse o empresário Marcos Varotti em um e-mail para líderes da XP quando já havia perdido 18 milhões com a corretora. O e-mail ele foi meio que ali a gota d'água para que ele rompesse a relação com a corretora e dissesse que estava ali começando a mover ações judiciais e que iria procurar responsabilizar também em órgãos reguladores. No e-mail, ele relatou que foi tratado com descaso pela XP e teve a conta bloqueada. Abre aspas de novo aqui de acordo com a reportagem, não bastasse ter me tirado mais de 18 milhões com cobranças totalmente absurdas e incorretas, eu ainda fui pisoteado pela XP e por seus assessores de investimento que ignoraram as minhas reclamações e não deram ouvidos a nenhuma de minhas afirmações, disse o empresário em outro e-mail, dessa vez com cópia para o fundador da XP, o Guilherme Benchimol. Acho que se você tem mais de 20 milhões, você já consegue mandar um e-mail com cópia para o Benchimol. E para fechar com mais um aqui, o professor de cursinhos Márcio Teixeira Damasceno, ele afirma que tinha um histórico altamente conservador, mas foi levado por um corretor da Avel, uma corretora credenciada da XP, a investir 1 milhão em COIs e operações de alavancagem. Então, de acordo com a matéria aqui também, abre aspas, é um COI voltado para multimercado mais IPCA. Então, se o fundo multimercado não performar bem, ficar no 0 a 0, a gente não perde dinheiro. A vantagem é que a gente sempre ganha o IPCA. Mesmo que tudo dê errado, pelo menos sempre tem o IPCA, disse o corretor ao professor. Então, melhor ainda, né? Melhor do que você garantir o patrimônio é que você ainda garante o seu poder de compra. Então, no mínimo ali, ele vai render o IPCA. E se tudo der certo, pô, aí a gente ganha mais 14% em cima disso ainda. Então, só que o resultado provou o contrário. Além dele investir 300 mil em COIs, ele aceitou a sugestão desse assessor, desse corretor, para usar mais 700 mil de empréstimo em alavancagem. Tá? As taxas e os encargos do empréstimo superaram todo o rendimento do COI e esses 300 mil viraram 150 mil, fora o crédito concedido pela XP para a operação. Então, abrindo aspas, foi um capital que, em vez de render, me deu um prejuízo de 70%. São coisas que eles empurram de má fé para quem está entrando no mercado. E isso é verdade. Não todos, mas para muitos assessores isso daqui é verdade. O investidor, muitas vezes ignorante, ele não vai saber o que está acontecendo, às vezes ele não vai entender direito aquela explicação e ele vai confiar. Ele fica até com vergonha de dizer que não entendeu depois da segunda, terceira vez que o cara explica. Mas quando ele fala, olha, tem rendido isso daqui e você pelo menos no mínimo vai ganhar isso e tal, então beleza, então faz aí. Então é assim que funciona. Só que voltando aqui, como ele tinha um perfil conservador para investir em COI, ele ainda disse que foi orientado a mudar para um perfil mais arrojado no aplicativo da corretora, porque desse jeito ele poderia ter acesso a investimentos mais arriscados com menos barreiras para efetuar essas operações de maior risco. Tá? Em áudio anexo ao processo, o assessor diz a Damasceno para mostrar no aplicativo da corretora que tem de fato um perfil agressivo e, como prova disso, declarar em um formulário que já aportou dinheiro em fundos nos quais ele ainda não tinha investido e que estavam sendo oferecidos pela XP. Então, abrindo aspas, naquela parte onde você diz que já investiu valores, você pode colocar nosso plano, investir tantos por cento em renda fixa, tantos por cento
em internacional, tantos em renda variável, porque ali ele já vai considerar o nosso perfil agressivo, arrojado, como a gente chama. E isso tudo são coisas que podem acontecer perfeitamente. Mas antes, vamos aqui para a história do empresário Márcio Santos, que relata ter investido 10 milhões e perdido metade do valor com a XP. Somente as taxas de corretagem da operação levou a prejuízos que chegam a 2,1 milhões. Ele afirma à justiça que esses assessores fizeram operações alavancadas de 360 milhões em seu nome. Tá? E o portal Metrópolis apurou o que ele denunciou, esse caso, para a Polícia Federal, por entender que ele foi vítima de crimes financeiros. O empresário, ele diz ter sido induzido ao erro pelos corretores para que eles lucrassem sobre o seu patrimônio. Prática de fraude conhecida como churning. Realmente a gente tem isso, e que se for caracterizado realmente que foi churning, vai dar ruim para a XP. Tá? Numa troca de mensagens com o assessor responsável, ele ainda indaga: você me falou que a gente estava blindado se caísse e a gente não sentiria um impacto. Então, esse tipo de mensagem está anexada ao processo. Isso mostra, né, em meio à queda livre das ações com alavancagem, o assessor dizendo que havia conseguido também blindar o patrimônio de Santos das oscilações do mercado. Então, aqui na mensagem: calma, doutor, pensemos percentual, imagina aqui que ele quis dizer, né? Seguimos na volatilidade, mas está tudo positivo, principalmente aqui no meu bolso. Então, disse o assessor para o cliente em uma de suas mensagens. Só depois de perceber que a perda já tinha atingido um patamar milionário, ele sugeriu: vamos fechar a casinha aqui, colocar esse dinheiro em renda fixa, como a gente devia ter feito desde o início, né, para recuperar isso daí aos poucos. Quem sabe daqui a 12 anos a gente recupera. Outro caso também foi o do estatístico Marcelo, que entrou com 1 milhão e 200, saiu com 500 mil e um muito obrigado, né, e perdeu todo o resto do dinheiro. Ele diz que declarou que era conservador, mas foi orientado a mudar o perfil para poder investir em operações arriscadas e mais sofisticadas. A mesma coisa que aconteceu com outro cara aqui. Tudo está registrado nas mensagens. Faz para ser agressivo, coloca que você não tem prazo para sair, que você entende da oscilação do mercado, que você sempre pega a orientação e que já aplicou em tudo, coloca qualquer valor. O assessor disse isso em uma das mensagens. A taxa de corretagem, só a taxa ficou em R$42 mil, tá? Você ainda tem processos de quase 200 mil investimentos que viraram a mesma quantia em dívidas para a XP. Um outro em que uma aposentada de perfil conservador foi aconselhada a investir em COIs, ficou assustada com o valor das taxas e tem cobrado da justiça pelo menos que ela consiga retirar o investimento, que é difícil, não tem liquidez. Procurada pelo portal Metrópolis, a XP Investimentos afirmou, por meio de nota, que segue rigorosamente a regulação e preza pela absoluta transparência nas condições e prazos dos seus produtos de investimentos. Por isso, ela está alinhada aos mais altos padrões de compliance e de aplicação de suitability, que é para saber o perfil do investidor, né? A grosso modo é isso. O compliance, a questão da privacidade, segurança, enfim. E o suitability é se você se encaixa naquele perfil. A XP ela não comenta casos específicos que estão tramitando na justiça. O advogado Adilson Bolico, ele defende o Márcio Damasceno e o Célio de Carvalho e afirma que a comercialização de COIs e de operações de alavancagem são dois dos principais problemas no mercado financeiro. E eu tenho certeza que são realmente. Tá? Os COIs se tornaram uma grande aposta e uma grande fonte de renda para os profissionais, porque eles ocultam as informações na comercialização e na oferta. Isso leva investidores a aderirem a situações contrárias aos seus perfis e terem perdas. Foi mais ou menos o que disse o advogado. E isso daqui não é XP não, tá? Isso daqui não é só na XP. Eu posso dizer que é em quase todas. Quando você... O conselho que você recebe quando você tenta começar a trabalhar
no mercado financeiro como assessor, seja na XP, no BTG ou em qualquer lugar, é o seguinte, olha, quem entender de COIs, o profissional, o assessor que dominar como é que funciona os COIs, que não é muito difícil, muito complexo de você entender, vai ganhar dinheiro. Quem dominar essas operações estruturadas, um colar, você tem vários nomes, vai ganhar dinheiro. Por quê? Você, profissional, talvez ganhe, não sei o cliente. Por quê? Porque você é difícil de explicar isso daí, é difícil de entender, mas parece muito bonito. Tudo que parece mais complexo, o investidor inexperiente, o investidor ali que não tem muita paciência, ele acaba achando que realmente pode ser muito bom para ele. Só que o cara tem lá 1 milhão, se o assessor faz esse giro e mete esse monte de coisa ruim nos 100 mil ali do patrimônio do cliente e aqueles outros 900 mil, ele faz o feijão com arroz certinho, o cliente ele não percebe, ele nem vai perceber. Se ele olhar a rentabilidade do patrimônio no geral, ainda vai ficar melhor do que a rentabilidade que ele estava tendo no banco, entendeu? O problema é quando o assessor, e isso é um problema, isso é errado, não estou falando que é certo, é errado, esse modelo de remuneração, de comissionamento, ele precisa ser mudado para que isso não aconteça, mas isso acontece com muito mais gente do que nem está sabendo. Só que quando o assessor ele faz esse tipo de coisa, de pegar praticamente tudo ali e esgaçar o patrimônio do cliente ao máximo e torcer até a última gota para tirar o que ele puder, aí a gente chega nesse tipo de caso aqui. Que é um assessor, talvez, que o cara entra com 20 milhões, 30 milhões e talvez no final agora o assessor ele tem mais dinheiro do que o cara tinha no início. Pô. É isso que acontece. Isso pode acontecer. Os advogados estão defendendo ali os seus clientes, afirmando que as corretoras estão tratando os clientes apenas como fonte de lucro. Isso também não é mentira, em parte, né? E aí nos processos eles dizem que se deparam com defesas muito truculentas, onde o próprio investidor é tratado como oportunista. Então a briga é grande, tá? Só que o que eu acho que o investidor deveria fazer é o seguinte, aprender. Qual que é a realidade aqui, na minha opinião? Essa galera provavelmente vai perder o dinheiro, porque quando a corretora faz isso tudo, a corretora e a XP e qualquer outra, eles já sabem que isso pode acontecer, eles já estão respaldados. Quando você diz sim ali um monte de termos e um monte de letra miúda ali que você aceita, você já está aceitando que tudo que der de merda, a culpa é sua, entendeu? Além disso, o ambiente de um escritório de assessoria de investimentos, ele é muito hostil, muitas vezes. Tá? Não é uma coisa linda ali, não. O assessor, ele entra, não tem salário, ele precisa, é difícil captar cliente, ele recebe um monte de não, ele recebe um monte de telefone que é batido na cara dele o tempo todo, fica mandando mensagem e ninguém responde. Quando ele acha um que dá brecha para ele, e ele precisa viver, ele precisa da renda, ele vai, às vezes, fazer o que o mercado condiciona ele a saber. O profissional ele vai se acostumando. Às vezes você entra ali, meio que não sabe como é que o jogo funciona, mas você vai se acostumando com aquele ambiente e é ligação, script o tempo todo, script para mandar mensagem, é tudo meio que robótico, não tem ninguém ali, gente boa, querendo ser seu amigo desde o começo, nada disso. Só que cedo ou tarde, o choque desse modelo de negócio, quem começa no banco e vai para a corretora, acha que vai melhorar muita coisa, não. Mas o choque do modelo de negócio com os valores pessoais, isso acontece, tá? E quando isso acontece, aí esse tipo de profissional, ele precisa decidir o que ele vai fazer na vida. Tem gente que não tem muitos valores assim, que não se importa muito de o cliente estar perdendo dinheiro, sendo que ele está ganhando. Mas os produtos que eles oferecem, eles são meio que tentados a oferecer produtos que não são os melhores para o cliente. No banco, o cara tem uma meta para bater, nas corretoras basicamente é a mesma coisa, então não pense você que eles vão se preocupar em buscar o que é mais adequado para você como investidor, para as pessoas de modo geral. Então o investidor muitas vezes não se liga nos riscos, né? O investidor não presta muita atenção nos riscos dos investimentos, só quer saber do retorno. Qual que é o retorno? Quanto que eu vou ganhar? Se eu botar 1.000, eu ganho quanto em um ano? Se eu investir 1 milhão, dá quanto? Então o investidor se liga só no retorno e o assessor também, só que o retorno dele é a comissão. Não são todos, mas acontece muito. Então o que ele vai te oferecer? Ele vai ver ali o que vai colocar mais dinheiro no bolso dele. A culpa maior
na minha opinião. Você não vai conseguir investir sem um banco, sem uma corretora. Tá? Isso daqui, nessa matéria a gente está vendo sobre a XP, mas isso acontece de forma geral. Não tem como você culpar o jogo. Tá? A culpa maior é de quem não sabe o que está fazendo e não procura entender o mínimo. O investidor precisa entender pelo menos o básico para não se ferrar, para não cair nesse tipo de orientação, às vezes de má fé, às vezes porque é um profissional que nem é muito qualificado, às vezes ele está recebendo isso da mesa lá de cima e só está repassando para ganhar aquela comissão, enfim. Procure consultorias que trabalham com outro modelo de remuneração, sem ser o commission based. Procura uma empresa que é o FII fixo, aí o cara, eu vou pagar 0,5%, 0,8% do meu patrimônio, mas na XP é de graça, no BTG não é de graça, nada é de graça, pô. Nada é de graça. Então, às vezes é melhor você pagar um FII fixo em cima do seu patrimônio para alguém cuidar do seu dinheiro de verdade, como ele cuidaria do próprio dinheiro, entendeu? Mas sim, apesar de todos esses casos, de todas essas coisas que não são legais, o mercado financeiro, isso não muda o fato de que investir é sim uma ótima escolha para você melhorar o seu futuro, da sua família, e a Bolsa de Valores é um bom meio para construir o seu patrimônio com responsabilidade. Uma corretora também você vai precisar. A XP, até onde eu sei, não é uma corretora ruim. Investir na XP já, tem parente meu que investe há muito tempo, sob minha orientação, obviamente. Nunca, de vez em quando vem um assessor lá e manda mensagem, aí você dá 2 respostinhas lá bem dadas, eles nunca mais te procuram, porque eles sabem, quem conhece de investimentos, quem entende, não vai dar para eles o retorno que ele quer. Mas assim, no geral, se você sabe o que está fazendo, as corretoras são boas, tá? Você precisa entender o mínimo ali para você construir o seu patrimônio. Muitas vezes a cilada, ela está na falta de informação e na confiança cega que muitos têm nos especialistas. Então, antes de você investir, lembre-se, como eu disse, informação é poder e no mundo dos investimentos, quem não se informa acaba pagando a conta. Beleza, meus queridos? Quem gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Um abraço, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, papai.